Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje vamos explorar o mercado de óleos essenciais no Brasil com o Dr. Eduardo Matoso, empresário e proprietário da Capi Fragrâncias. Ele discutirá o mito do alto valor agregado na produção desses produtos e abordará os desafios e oportunidades do setor. Além disso, o Dr. Matoso contará um pouco sobre sua trajetória e os segredos para produzir óleos essenciais de alta qualidade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Eduardo. Tudo bem? Bom dia, Nelson. É um prazer estar contigo e espero poder compartilhar para o programa e para o conhecimento do público que nos assiste. Muito obrigado aí por sua disponibilidade em nos atender, um pouquinho do seu tempo que eu sei que é todo atribulado, afinal de contas, eu falei da Capi Fragrâncias, mas eu sei que você tem outras empresas que oportunamente você pode comentar sobre elas. Legal. Mas vamos lá, começando aqui o nosso bate-papo de hoje, explorar um pouquinho dos seus conhecimentos, e eu queria saber de você qual é a importância dos óleos essenciais na indústria e na vida cotidiana. Bom, a indústria de perfumação, né, tudo que tem cheiro, que faz parte da nossa vida hoje, né, começou lá atrás, você tem relatos de Cleópatra usando óleos essenciais, e isso passou por toda a Idade Média, até chegar nos tempos modernos, onde a indústria se desenvolveu na região de Grasse, na França. E os óleos essenciais foram o início de tudo isso, né? Ainda que hoje se use muito mais compostos sintéticos do que óleos essenciais, o berço, o nascimento dessa indústria, para mim é uma indústria fantástica, é um grande prazer trabalhar nela, surgiu com os óleos essenciais. Então, além dessa questão cultural, você tem os fatores de produção, né? Hoje você tem centenas de milhares de famílias que dependem da produção de óleos essenciais para ganhar o seu sustento. Então, ele tem um papel socioeconômico muito grande e um papel de doação de prazer para nós, né? Uhum. De bem-estar, e de doar complexidade nas criações. Se você usa uma criação, seja uma fragrância, seja um aroma alimentício, só de ingredientes sintéticos, você acaba tendo pouca complexidade. E o óleo, ele enriquece demais essa complexidade, justamente pela sua natureza complexa de multicomponentes. Acho que isso seria mais ou menos um resumo do valor dos óleos. Sem dúvida. Eduardo, e como que o Brasil se posiciona no mercado global dos óleos essenciais? O Brasil é hoje o maior produtor global de óleo de laranja, né? Óleo de laranja e derivados, que seriam os terpenos de laranja ou derimoneno. Nesse ponto, o Brasil ele é incomparavelmente maior que o segundo, que é os Estados Unidos, principalmente na Flórida. Além do óleo de laranja, que não é um produto, e sim um subproduto da indústria de suco, o Brasil se destaca na produção de óleo de eucalipto citriodora, que também é uma espécie introduzida, né, nativa da Austrália. Uhum. Aí você tem pequenas produções nativas, eu diria Copaíba, Pau Rosa e Fava Tonka, o Cumaru,
que nesse caso não é bem um óleo essencial. O Brasil ainda exporta isso na forma de especiarias, né, de semente, mas é parte do rol, né, de produtos aromáticos usados pela indústria. Além desses, aí você tem coisas muito pequenas que não têm um papel significativo no mercado internacional. E esse é uma coisa que me toca bastante, porque um dos meus projetos como profissional é tentar trazer o nosso potencial agrícola, já comprovado, você sabe, o nosso agronegócio o tamanho que tem, também para a indústria de óleos essenciais, onde o Brasil é um grande importador de óleos, se você tirar dessa conta o óleo de laranja, né? Então, o Brasil tem um papel, sim, mas em commodities de plantas introduzidas. A biodiversidade local ainda é muito pouco explorada, ou seja, tem um potencial enorme. Mas, Eduardo, o porquê que ela é pouco explorada? Por conta de ter que ter uma área muito grande? Porque o óleo essencial, para extrair o óleo essencial, a gente sabe que tem que ter uma quantidade grande de plantação, não é verdade? Nelson, essa é uma pergunta muito boa e para ser sincero, eu posso, no máximo, conjecturar algumas hipóteses contigo. Eu não tenho essa resposta. Eu acho que, primeiro, não faz parte da nossa cultura. O Brasil não é um país que tenha a planta aromática como parte da cultura. A gente usa um pouco na cozinha, mas não é uma coisa que está no nosso DNA. E depois é um mercado extremamente competitivo fora, né? Você tem os grandes produtores, que são principalmente China e Índia, atualmente, e a Europa também tem bastante coisa, principalmente na área do Mediterrâneo. O Brasil não soube explorar a sua biodiversidade, a riqueza de óleos essenciais da natureza e transformar isso em produto. É um mercado que tem uma barreira de entrada muito grande, tanto econômica quanto regulatória, e a gente não conseguiu ainda vencer essa barreira através de uma associação de forças das indústrias com a academia para superar essas regulações, tanto regulações de toxicidade, de segurança, quanto a questão da cultura, da rentabilidade, do rendimento do óleo, enfim. Como são plantas nativas, são selvagens, né? Se domesticar isso exige um investimento alto em tecnologia agrícola. Quando você fala em laranja, a cultura, né, o conhecimento da cultura vem meio que pronto já. Então, falta mesmo, não sei se é um grupo de trabalho, um esforço de diversos setores, para que a gente consiga realmente transformar esse potencial que a gente tem de biodiversidade, que se fala tanto por aí, em realmente emprego e renda e impostos para poder fazer girar esse ciclo virtuoso dessa economia de óleo essencial no Brasil. Eduardo, além dessa parte regulatória que você comentou, existe algum movimento organizacional, por exemplo, por parte dos produtores de óleos essenciais para se juntarem e, de repente, sei lá, uma associação, uma cooperativa? Porque a gente sabe que um dos problemas que existe como nós falamos, é a quantidade e a qualidade. Sem sombra de dúvida, nós vamos falar sobre isso. Mas onde cada um faz um pouquinho e, de repente, não consegue chegar nas grandes empresas que são as compradoras dos óleos. Existe esse movimento? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Olha, a indústria de cítricos tem isso muito bem organizado, sim, tem associações. Tá. Já a indústria de eucalipto eu desconheço, para óleos essenciais desconheço. E falando no mercado mais pulverizado, eu participei de uma iniciativa há uns 20 anos, 18 para ser mais exato, de tentativa de criação de uma associação. Não foi para frente, porque hoje em dia quem trabalha com óleo essencial, muitos poucos desses atores têm atividade como fonte principal de renda. Entendi. Então, acaba que ninguém quer se dedicar muito ou investir em uma associação ou mesmo pagar uma anuidade. Então, eu faço parte de um grupo de produtores e a gente enfrentou justamente essa dificuldade de, na hora de você organizar, tudo bem, gente, como é que nós vamos dividir o custo disso, então? E aí ninguém quer investir, porque está todo mundo um pouco inseguro, porque não consegue ver um horizonte com clareza. Então, você sabe bem, a gente está tentando fazer isso junto com a Márcia Ortiz, do IACM, não sei se você conhece,
e a Associação Brasileira de Indústria de Fragrâncias, Maria Eugênia, para tentar criar alguma coisa que justamente congregue esses produtores em torno de divulgar conhecimento, divulgar informações de mercado, para a gente poder fortalecer esse grupo. Tá. Porque realmente, olha, você tendo uma força mais conjunta, você pode conseguir alguns passos, alguns avanços, né? Não só de fornecimento, mas, como você disse, de conhecimento, de passar conhecimento para todos os produtores e entregar um óleo com uma qualidade e com uma quantidade que a indústria brasileira precisa. Exato. Eduardo, quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores, além desse que nós pontuamos agora, aqui no Brasil, de óleos essenciais aqui no Brasil? Olha, o que eu vejo, eu acho que o principal problema que a gente tem é falta de conhecimento. Então, eu vejo nesse grupo muita gente compartilhando conhecimento, que é muito bacana, ótimo, mas eu não vejo muito link, né, conexão com o grande mercado internacional, que é realmente quem dirige o mercado de óleo essencial. Óleo essencial hoje é uma commodity, né? Você fala em óleo de laranja, óleo de eucalipto, óleo de manjericão, você tem centenas de produtores em diversos locais do mundo, e é um mercado comoditizado já, você não tem muita diferenciação entre um produto e outro. Tem algumas, sim, por qualidade, você tem mesmo diferenças em locais de produção, mas se uma grande indústria, ela te joga uma especificação e ela quer aquilo. Então, o que falta? Falta, eu acho que o conhecimento da qualidade que o mercado exige é um problema. Você tem problema de ser um mercado comoditizado, muitas vezes o preço cai porque alguém na Índia está com overstock, joga no mercado no preço baixo, o preço cai e o teu custo fica abaixo, o teu preço de venda fica abaixo do teu custo de produção. Esse é um dos desafios. Pensando em mercado local aqui, nós não temos no Brasil, embora a gente tenha um financiamento agrícola, que acho que é um dos maiores do mundo, nós não temos uma linha específica para esse setor de óleos essenciais, da agroindústria de óleo essencial. Então, é muito difícil do produtor conseguir recurso para investir nisso, mesmo porque o mercado não é um mercado ainda... É difícil você entrar, né? Tem uma barreira de entrada muito grande comercial. Então, você não tem nem o financiamento de produção de um lado e nem a garantia de mercado do outro. Então, e você não tem um justamente por causa do outro. Então, você fica meio que preso num ciclo vicioso de, e aí, como é que eu saio disso, né? A gente sabe que os financiamentos direcionados geralmente acontece quando existe uma representatividade daquele setor, que é o que nós estamos comentando agora, né? Exato. Eu vejo que falta muita integração do produtor brasileiro no mercado global. Muito pouca gente sabe como que isso acontece no mercado global, quem são os principais compradores, o que eles buscam. Uma vez, quando eu comecei a entrar nisso, o comprador me chamou a atenção. Sim, eu já vi que ele falou assim, eu sei que você faz um óleo que interessa, que tem qualidade para nós, mas isso não basta. Eu preciso ter segurança que você vai ter consistência. E para mostrar que eu tenho consistência, são anos. Não é uma safra nem duas, são 3, 4, 5. Ele fala, sim, depois que você me manda a amostra há 5 anos e elas são iguais ou são consistentes, aí eu vou me arriscar a fazer negócio com você e tirar um outro que eu trabalho já há 10, 15 anos. Porque, lembra, esses negócios, eles são muito antigos, né? Óleo essencial entre Índia ou as colônias europeias, que eram mais ligadas a isso, por causa das especiarias, a Índia, ou mesmo na Europa, você tem relações de empresas de 5 gerações, às vezes. Às vezes eu me encontro com empresários na Índia e na China, na China nem tanto, mas na Índia e na Europa, o cara é a 5ª geração. Então, as relações... Hoje eu tenho amigos que eles, entre si, se conhecem desde criança, porque o pai já era amigo, porque o avô já era amigo, porque estão no setor há muito tempo. Então, nós somos um ator muito jovem nesse mercado. Falta uma integração, né? Falta informação. Exato. Eu vejo também que nós temos dificuldade em controle de qualidade, não existe não é só cromatografia que é controle de qualidade. Eu vejo que melhorou muito essa questão. Tem muita gente hoje
que já tem consciência do que é cromatografia, como é que funciona, um pessoal bastante rigoroso nisso. Mas cromatografia é um fator. Eu já tive óleos enviados para um perfumista com uma cromatografia perfeita dentro da norma ISO, ele cheira e fala assim, mas o cheiro não está igual. Ou então ele fala assim, mas a cor não está boa. Então, é uma infinidade, é um mercado bastante complexo, viu? Quando eu entrei nisso, eu não imaginava encontrar tanta complexidade. Você tem que contar com o bem-estar do perfumista no dia que você for levar os seus óleos. Exato, sem dúvida. Se ele não tiver legal aquele dia, ele fala negativo. Eles não aceitam se você falar isso, não. Mas a gente sabe do poder que o nosso bem-estar, o nosso humor tem em relação à nossa percepção do nosso ambiente, né? Não tenha dúvida disso. Eduardo, e por fim, só para concluir, tem a questão da escala também. Quando a gente fala de produção de óleo, dos grandes produtores, eles têm uma escala muito grande. Verdade. E a escala é um problema. Aqui a gente tem alguns produtores em pequena escala, o que fica mais difícil de ser competitivo. E, por fim, tem a questão do câmbio. Na Índia, por exemplo, que é o maior mercado produtor de óleo de menta, você não tem grande escala, são pequenos produtores. Muitos deles têm menos de 1 hectare de área plantada. Só que o câmbio favorece a que eles sejam os maiores produtores de óleo de menta arvenses, por exemplo. Sim. Eles conseguem produzir com um custo muito baixo, né, somando esses vários pequenos produtores, conseguem colocar no mercado a um preço competitivo. Se a gente fizer isso aqui, onde o cara vai colher manual, não tem a menor possibilidade da gente ser competitivo. E aí, o que o pequeno produtor faz? Ele vai se, como se diz, acabando fazendo os seus olhinhos em quantidades pequenas e vendendo no mercado interno. O que eu tenho visto muito é isso. A pessoa começa a fazer o seu óleo e começa a vender em aromaterapia, aí sim ela consegue agregar valor, mas já não é mais um óleo essencial, digamos, indústria para indústria, né? Você está vendendo já um produto para varejo, aí sim... Não é B2B, é B2C. Exato. Só que aí aumenta muito a regulamentação. Quando você fala de vender um óleo essencial para o consumidor, a Anvisa e MAPA começam a atuar, né? E aí você tem um custo... regulamentador, né, de licenças e tudo mais, que é um outro obstáculo bastante grande para você vencer. Porque é caro, você tem que ter um consultor, você tem que cumprir uma série de normas, tem uma série de processos. Eu vejo muita gente esbarrando nisso e desistindo, realmente. Eu tenho, nesse grupo que eu participo, eu tenho visto muita gente desistir, o que para mim é muito triste, porque você, de novo, né, você vê o pessoal querendo fazer alguma coisa, querendo construir um trabalho que eu acho muito bacana, e não conseguindo por causa das diversas barreiras de entrada, tanto da indústria quanto do próprio governo. Complicado. Por isso que tem que ter realmente, tem que ter uma... o pessoal acha que tem que se organizar mais, se juntar mais. Eu acho que uma cooperativa, uma associação, seria importante para a gente pensar como é que a gente consegue juntar tudo isso. E otimizar os custos e pensar em como fazer de uma forma de redução de custo. O que eu vejo, basicamente, é custo. Vou dar um exemplo. Óleo de melaleuca, que tem muita gente plantando no Brasil, porque é uma planta bastante fácil de ser cultivada, se adaptou bem no Brasil e tem muita gente. Ela é produzida hoje na África do Sul, ela sai da África do Sul a $22. Ela vai chegar aqui a $30, veja, vezes, sei lá, 5,50, então R$180, mais ou menos. Você não encontra ninguém oferecendo isso no Brasil a menos de 250. Ou mais. Porque o custo daqui é muito alto. Primeiro que a escala é pequena, e depois você tem uma série de impostos e custos de regulamentação que não permitem você ser competitivo. E é muito triste, porque você tem um pessoal que quer fazer, que está envolvido. O Brasil é uma potência do agronegócio e não consegue ser competitivo por falta de otimização dessa estrutura. Eu acho que são, não sei, eu sou leigo no assunto, mas eu acho que são as duas pontas, né? Se existe um potencial muito grande, como você disse, de crescimento disso aí mundial, o que acontece? E o Brasil é uma potência nesse sentido, o sol que nós temos de terra aí que dá para fazer, o governo também poderia se ele voltar os olhos para isso, ele pode ser um beneficiado disso. Quanto mais você produz, mais você vai recolher de impostos, você vai ter... ele vai ter arrecadação e tudo mais. Isso
Como que o pessoal vê essa situação? O pessoal, você disse quem seria? Do governo. Rapaz, Eles não poderiam dar esse incentivo para poder gerar mais produtores e com isso eles vão arrecadar mais também. Eles estão pensando. Você está me fazendo uma colocação extremamente lógica. E quando a gente fala de governo, a nossa lógica de produtor, de consumidor, não se aplica. Então, eu não tenho conhecimento para responder essa pergunta, cara. Para mim é óbvio, quanto mais você produz, mais você recolhe impostos, mais riqueza você gera. Mas se você reparar na história do nosso país, ele tem uma estrutura governista de controle. Você precisa de uma infinidade de licenças antes de fazer qualquer coisa. Então, você vê indústrias cosméticas ou indústrias que precisam de uma licença da vigilância sanitária. Nós temos uma indústria que nós estamos pedindo uma modificação na nossa planta e está parado na Anvisa há mais de 4, 5 meses. E tem casos que demora 2 anos. Eu fiquei com uma planta de alimentos parada aqui 4 anos por conta de falta de licença. Porque teve pandemia, depois o bairro mudou a legislação, não podia estar mais no bairro, embora eu tivesse uma autorização prévia, mas ela venceu durante a pandemia e não foi renovada, porque não tinha como renovar. Enfim, você primeiro tem que ter uma série de licenças, depois você produz. Isso, para mim, é um contrassenso. Eu vejo que primeiro você começa a produzir. Tá aqui a norma, produz dentro dessa norma. Em 30 dias eu vou te fiscalizar. E aí essa fiscalização deveria ser orientativa e não punitiva. Não punitiva. Nós temos uma estrutura que, na minha visão limitada, não sou historiador nem nada, mas ela é muito baseada naquele esquema de colônia-metrópole, onde a metrópole quer extorquir a colônia e não incentivar a colônia a se desenvolver. Então, o nosso governo, infelizmente, traz essa predatória na legislação. A estrutura ela é punitiva e não orientativa. Isso penaliza o Brasil. Por isso que nós temos, eu vou ser bem bairrista, né, falando de Brasil. Sim. Nós temos um país com uma das maiores potências do mundo, em termos de clima, de terra, de tudo, de água, e a gente não consegue colocar isso em prática, porque a gente, como empreendedor, é todo o tempo tolhido, tempo limitado. Quem consegue? As grandes indústrias que têm a influência no governo e conseguem fazer as coisas por caminhos, digamos, privilegiados, para não dizer outra coisa, e não tem essa limitação de quem se submete à legislação como qualquer pessoa. Né? Por isso que dizem que o empresário não influente, né? Que não tem as influências que você citou, se ele conseguir ser empresário no Brasil, ele vai ser um mega empresário em qualquer parte do mundo, né? É o que dizem. É o que dizem, né? Não sei. Bom. Eu sou teimoso, rapaz. Eu gosto do Brasil. Tá certo, eu também. Eu amo isso aqui. Ô, Eduardo, quais são os mitos mais comuns sobre a produção de óleos essenciais e seu valor agregado? Eu acho que o maior mito é esse mesmo, do valor agregado. Eu vejo que, quando a gente fala de valor agregado, a gente está falando de valores, conceitos e benefícios que vêm além do produto. Tá. E no caso de um óleo essencial, eu estou falando de óleo essencial para a indústria, tá? Não estou falando do frasquinho. Nesse frasquinho, realmente, você tem um valor agregado, porque você está prestando serviço de fracionar, distribuir e tudo mais. Mas o meu foco como indústria é venda para a indústria de fragrância, aromas, saneantes, enfim. O que o pessoal vê? O preço do óleo. Mas o óleo de alecrim custa R$300 e o alecrim na feira custa nada, o massinho custa R$1. Então tem um alto valor agregado. Só que ninguém faz a conta na hora, que o rendimento do óleo é muito baixo. Então, muitas vezes, o valor agregado é nulo. O que existe é uma continha de rendimento, onde você precisa de 1 tonelada, de seja lá qual planta for, para fazer 1 quilo. E nesse custo desse óleo, tem 1 tonelada de planta, mais o custo da indústria, mais o custo do vapor, mais o custo da mão de obra, mais o custo da estrutura, mais os impostos, mais tudo mais. Então, parece que é um valor muito alto, e não é bem assim. A gente vê isso rotineiramente, onde você, quando trabalha com escalas maiores, você tem margens extremamente baixas, ainda que os valores desses óleos sejam altos. Eu digo isso na minha unidade, comparando a unidade de fragrância com a unidade de ingredientes, óleos essenciais ou químicos aromáticos. Embora o valor individual do óleo seja muito mais alto, muitas vezes mais alto do que o custo de uma fragrância, a margem que sobra para a empresa no óleo essencial é muito, muito menor
do que numa fragrância onde houve um trabalho criativo de um perfumista, onde houve todo um conhecimento aplicado, aí sim agregando valor ao produto. Entendi. O Eduardo, e quais são as práticas sustentáveis adotadas aí na sua empresa para a produção desses óleos essenciais? Olha, a nossa produção principal está no Amazonas, né? E por que eu optei pelo Amazonas? Porque eu me envolvi através do trabalho do professor Lauro Barata, no começo desse milênio, né, nos anos 2000, na Amazônia, fui apresentado a esse universo de Amazônia, de pau rosa e tal, e eu coloquei como desafio para mim recuperar essa cultura do pau rosa que acabou por conta da má exploração da espécie no passado, que era simplesmente corta da floresta e a reposição, ainda que fosse uma exigência legal, não era feita ou era muito mal feita. Então, para começar, nós fizemos um reflorestamento. Eu comprei uma área degradada no Amazonas e fizemos o reflorestamento dessa área com pau rosa e algumas outras espécies. Então, esse seria um primeiro passo, né? Você reflorestar uma área e colocar de novo uma cultura que estava meio que perdida, porque não existia mais disponibilidade de forma sustentável. A segunda coisa que eu digo é que quando você gera emprego nessa região, e nós estamos lá numa estrada onde praticamente não existe atividade comercial, nós estamos gerando emprego ali. Tá. Quando você gera emprego, e as pessoas que estão ali estão na zona rural com acesso muito difícil a tudo, você vai tirar o cara de uma atividade de, muitas vezes, de queima da floresta para plantio de mandioca, que é absolutamente insustentável, ou então de tirada ilegal de madeira, né? Exploração ilegal de madeira, ou muitas garimpo, ou alguma coisa ilegal, e você coloca ele numa função onde ele tem alguma segurança, vai trabalhar recebendo uma educação, treinamento, capacitação. Além disso, nós temos algumas atividades que são extrativistas, a gente trabalha com coleta de material na floresta, como copaíba e cumaru. Nesses casos, as atividades voltadas à sustentabilidade envolvem muito mais o treinamento e a capacitação desses coletores para que eles façam essa atividade de forma correta. Então, além do treinamento, a gente fornece material de segurança, muitas vezes bota, capacete, quando é o caso um terçado, tudo que ele precisa para que ele faça essa atividade com informação para fazer da maneira correta, preservando a floresta, a mata, a planta, para que a gente consiga fazer isso de forma perene. Eduardo, você falou do pau rosa e que você reflorestou uma área degradada e começou a plantar o pau rosa. Quanto tempo demora desde o plantio até você utilizar o pau rosa para a extração do óleo? Olha, nós estamos aprendendo, né? A pau rosa não é uma espécie domesticada, você tem alguns plantios começando agora, o nosso começou há quase 15 anos, e além do nosso só existia um plantio comercial e a gente não tinha essa informação. Existem trabalhos publicados sobre isso, mas eles são muito pontuais. Então, o que eu percebo é que nós demoramos muito para tornar o plantio rentável, por muitas vezes falta de recurso, sem dúvida, e falta de conhecimento. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, eu acho que a gente consegue começar a explorar o pau rosa através de poda de galhos e folhas a partir de 5 anos de idade, de 4 a 5, depende de uma série de fatores, desde o terreno até a nutrição, mas eu acho que ele com 4 a 5 anos já pode começar a ser manejado com sucesso econômico. E uma pergunta uma curiosidade, mas acho que nessa resposta você já apontou. A extração do óleo do pau rosa é dos galhos e das folhas? Originalmente era tronco, né? Mas para fazer essa poda mais rápida, para não ter que esperar 30, 40 anos a árvore crescer, sim, a gente poda de galhos e folhas. E a rentabilidade é tão boa quanto o que era antigamente dos troncos? É equivalente. Depende um pouco. É que na folha você tem muito mais água, né? Se você esperar secar essa folha, o rendimento em massa seca é equivalente. Tá, legal. Eduardo, como que a tecnologia tem influenciado a produção e o mercado dos óleos essenciais? Bom, a tecnologia vai desde a parte agrícola, né? Então, você tem mecanização, você tem nutrição de planta, melhoramento genético, geração de clones. Por exemplo, a lavanda, hoje tem lavanda clonal na França,
não sei se tem na Bulgária, mas onde você tem uma qualidade de óleo essencial muito estável, que é tudo que o mercado busca, né? A indústria de perfume tem que ter essa estabilidade, e isso é muito importante para a indústria. Isso é uma tecnologia que não é exatamente de extração de óleo, mas tecnologia agrícola. Além disso, você tem técnicas de extração, por exemplo, a tecnologia supercrítica, que surgiu aí nos últimos 30, 40 anos, que tem trazido extratos diferenciados, mais fidedignos à planta, porque o óleo essencial, como você sabe, emprega vapor, e vapor sempre acaba trazendo alguma alteração no perfil olfativo da planta fresca. Por fim, você tem técnicas de separação que trazem segurança ao óleo essencial. Vou dar um exemplo. O óleo de bergamota é extraído da casca dela, é um processo a frio. Tá. Junto com esse óleo, vem alguns compostos que sensibilizam a nossa pele e são proibidos em uso hoje em fragrância. A indústria percebeu, né? A indústria se autorregula nesse sentido e percebeu que existia um problema no óleo de bergamota, que são as furocumarinas, e através de tecnologias de destilação muito precisas, você consegue remover essas furocumarinas desses óleos, tornando o produto mais seguro. Então, você tem uma amplitude muito grande, desde a parte agrícola até a parte de separação de compostos, que usam tecnologia moderna, né? E sem falar, então, em biocatálise. Hoje você tem a produção de moléculas a partir de açúcar. As bactérias modificadas geneticamente comem açúcar e produzem uma série de compostos de aplicação na indústria de aromas e fragrâncias. Eu não vou nem falar de farma, porque eu não entendo nada disso, mas se na indústria de fragrância tem, imagina como é que está isso na indústria de fármaco, que é uma indústria que tem muito mais recurso financeiro. Eduardo, quais são as perspectivas futuras para o mercado de óleos essenciais no Brasil? Você vê com bons olhos? Eu queria responder essa pergunta de uma outra forma, mas Fique à vontade, responda da maneira que você achar. Eu não queria dizer o que eu vejo, cara. Eu não queria dizer o que eu vejo, porque eu vejo com muita cautela. Sim. Eu vejo que existem duas formas de olhar para isso. Você tem uma série de oportunidades, porque o mundo, principalmente no pós-pandemia, está buscando estar mais próximo de natureza, ou seja, produtos que remetem à natureza, que remetem a óleos essenciais. Tem uma demanda muito grande, as pessoas estão em busca desse bem-estar, desse relacionamento, digamos assim, com produtos naturais. Isso vem crescendo de forma muito grande. Por outro lado, as regulamentações estão também crescendo, muitas vezes de forma impeditiva. Não sei se você acompanhou, mas a Europa tem um programa que chama Green Deal, que é um programa para você limpar a Europa de tudo que seja tóxico. E esse programa está indo por um caminho em que eles estão julgando uma infinidade de óleos essenciais como substâncias tóxicas. E hoje tem um lobby muito grande de algumas organizações, uma delas eu faço parte, que é o IFEAT, International Federation of Essential Oils and Aroma Trade, que está fazendo um lobby muito forte para educar os legisladores no sentido da importância que os óleos essenciais têm para a economia das comunidades produtoras, né, das sociedades produtoras e tem cidades, vilas que vivem disso, e que a gente está convivendo com isso há séculos, e o risco disso dar problema é muito menor do que o risco de você estar num ambiente que, por exemplo, produz monóxido de carbono, que é uma cidade, né? Então, tudo existe risco na nossa vida, qualquer coisa tem risco. Mas não é o caso de você proibir o uso de uma coisa que faz parte da nossa cultura para segurança. Enfim, tudo é na minha opinião pessoal, eu não sou especialista no assunto, mas eu vejo que isso é um risco que existe para o setor de óleos essenciais. Isso está sendo discutido, tem muita gente, os experts estão discutindo isso junto com os legisladores. Eu acho que nós estamos indo num caminho muito bom, mas é uma coisa que preocupa. Eduardo, Oi? Isso, a outra questão, falando só um pouco de Brasil, sim, é a questão do CEGEM. Tá. Eu acho que não sei se você entrou nessa seara do CEGEM em algum outro programa, mas o CEGEM tem sido um fator de grande preocupação e muitas vezes de limitação de investimentos e mesmo de venda de produtos brasileiros para mercados internacionais,
porque a forma como o Brasil interpretou o protocolo de Nagoya foi uma forma muito particular, diferente do que aconteceu na Índia, na França, nos Estados Unidos. Estados Unidos acho que não está até fora. Eles têm uma coisa muito particular, tem um pouquinho diferente, que é o tal do Lacey Act, que também é muito bacana no sentido de proteção e respeito aos direitos do conhecimento tradicional. Mas o problema é que o CGEM tem assustado e tem inibido o desenvolvimento desse setor. Eduardo, o que eu ia te perguntar era o seguinte: esse movimento europeu que você mencionou, isso não representa um protecionismo, não, cara? CGEM, você diz? Não. O Green Deal? Eu não tenho conhecimento para dizer. Eu acho que a ideia deles, da Europa, da comunidade europeia, não é ligada ao protecionismo, mesmo porque uma das principais indústrias afetadas é da lavanda. Não, que é deles lá. Eu acho que isso foi um efeito colateral que não foi previsto quando a legislação foi criada. Eles estavam pensando mais em produtos químicos nocivos. Aí você descobre que um óleo essencial tem um composto ali que deu um resultado que causou uma mutagenicidade num organismo vivo lá. E aí pronto. Aí passa a ser nocivo, passa a ser um problema. Eu acho que isso foi se eu posso dizer, um erro de percurso não previsto e a gente está enfrentando isso com bastante receio. Mas não vejo como protecionismo. Então tá, melhor ainda. Eduardo, como que a qualidade dos óleos essenciais produzidos no Brasil se compara aos produzidos em outras partes do mundo? O óleo essencial tem uma particularidade muito interessante, né? Você muda ele de um lugar para o outro, a qualidade muda. Uma vez eu trouxe um óleo essencial do Amazonas, uma plantinha, era um óssimo, e lá ele produzia metilcinamato. Eu trouxe para cá, plantei no meu quintal, passou a produzir metilchavicol, muda completamente. Então, a qualidade de qualquer óleo produzido no Brasil é diferente de um óleo produzido em outro lugar. Mas muitos deles são comparáveis. Eu não sou especialista, de novo, em cítricos, mas laranja brasileira, eu acho que é comparável, eu não sei, não posso dizer muito, mas laranja espanhola, tem a laranja italiana, elas têm diferença sim, mas eu não sei o quanto elas são substituíveis. O que eu vejo na indústria é que elas têm categorias diferentes. Laranja brasileira é uma, laranja italiana é outra, laranja espanhola talvez seja ainda outra. Idem para limão. O que eu posso dizer é que eucalipto, por exemplo, nós temos eucalipto citriodoro. O eucalipto da China tem uma composição química semelhante, mas diferente. Eles não são substituíveis. Tá. Então, é diferente. Mas aí que entra o papel da indústria, que é justamente criar esses blends e oferecer uma coisa padrão. Nós temos óleos essenciais que são nativos do Brasil, como o pau rosa, o copaíba, e aí nós somos o padrão de qualidade. Mas eu não vejo muito como comparáveis essas qualidades. Uma vez eu fui numa grande indústria de cosmético e eles me mostraram lá diferentes materiais de diferentes origens. Mesmo a citronela, de diferentes lugares. Mesmo o manjericão, de diferentes lugares. Cada um tem um perfil olfativo diferente. Aí você me fala assim, mas não tem a ISO? Sim, tem a ISO. O mercado segue a ISO? Não. Cada indústria tem o seu padrão. É uma loucura, rapaz. Nós temos uma especificação, Copaíba, por exemplo. Nós aqui nessa empresa devemos ter pelo menos umas 5 especificações técnicas diferentes de Copaíba. Cada quer de um jeito. Eduardo, existe uma preocupação das grandes indústrias em qualificar os seus fornecedores brasileiros, ou não vale a pena, eles continuam comprando de fora mesmo, que já vem a coisa pronta e em quantidade e qualidade que eles necessitam? Eu acho que eles estão abertos, sim, principalmente para abastecimento local. Está havendo uma flexibilidade maior, até por questões de sustentabilidade, emissões de carbono e tudo mais, né? Se gasta muito com frete, o frete de navio é um frete que polui bastante. Então, a gente tem, sim, visto algumas iniciativas para substituir, para trazer a produção local. Mas tem o problema da qualidade, sim. Eu vejo que eles têm a demanda, mas eles não compartilham muita informação. Você manda o que você tem, se... Eu vou avaliar. Serve, exato. Mas eu não te qualifico. Ele tem medo de te qualificar e você fornecer para outro. Até porque são setores diferentes da indústria. Você pensa que essas grandes indústrias, elas são organismos extremamente complexos, né? Muitas vezes a pessoa que está no controle de qualidade ou que sabe
como controlar, não é controlar, é alterar, né? Alterar. Ele pode falar, está fora do meu padrão, tal composto está fora. Tá, mas como é que eu mudo isso? Isso é processo? Isso é planta? O que eu tenho visto ao longo do tempo, e eu tive uma discussão interessante com um outro especialista esses dias, é que a grande maioria das variações que você tem na qualidade tem muito mais a ver com a planta do que com o processo. Olha só. Então, muitas vezes, pus mais pressão, mais vapor, menos vapor, isso tem pouca relevância. O que conta é a tua planta teve o mesmo número de horas de sol que a planta do padrão? O material botânico é o mesmo, a origem genética é a mesma. Teve um tipo de estresse aí que não foi a mesma, o estresse hídrico foi outro. Enfim, tem secou mais, secou menos. Muitas vezes aí tem aquele processo que é a secagem. A secagem, às vezes, ela leva à fermentação. A fermentação, sim, pode causar um desastre na qualidade do óleo. Mas a origem do material botânico é muito diferente. Nós temos um caso muito significativo com pimenta rosa brasileira. Uhum. Você começa a destilar pimenta rosa de diferentes origens. Cada planta produz um óleo diferente. Interessante, né, cara? É impressionante. Então, o material botânico, muitas vezes, é mais importante. É um produto natural, né, Eduardo? Não tem como você ter muito controle, por mais que você faça, ele é um produto natural. Exato. E no caso de um material nativo, por exemplo, você tem uma variabilidade genética muito grande. Se você fala em capim santo, lemongrass, por exemplo, que é originário da Índia, o que veio para cá é uma fração do que tem original. E como é uma planta cultivada há milênios, isso já foi afunilando, né? Você tem aqueles que foram os vencedores, que agradaram a nossa cultura, que produz mais, que tem um cheiro bom, não sei o quê. Então, você tem uma janela muito menor de variabilidade genética. Então, essa variação na qualidade é muito menor. Você pega uma espécie nativa com uma diversidade enorme de indivíduos, é um pesadelo, cara, conseguir padronizar isso. Eduardo, cá entre nós, quais são os impactos ambientais da produção em larga escala dos óleos essenciais? Eu vejo que, como qualquer produção em larga escala, você tem impactos. Você tem uma larga plantação de soja, ou de laranja, ou de alecrim, ou de menta, você vai ter naquele local perda de biodiversidade, você vai ter impacto na qualidade do solo, enfim. Os impactos são análogos, eu acho. Por outro lado, como é uma indústria nova no Brasil e nós temos muito solo disponível, eu acho que você incentivar essa indústria pensando em geração de emprego e renda, já vai diminuir o impacto ambiental. Porque população, principalmente rural, sem renda, gera desmatamento. Verdade. Então, ao você criar uma nova economia, você acaba tendo um efeito protetor do meio ambiente, porque você gera conhecimento, gera sustentabilidade, gera renda, a partir da elevação do nível até socioeconômico e cultural dessas populações. É uma visão muito particular, tá? Isso não está em nenhum livro didático, mas... Não é, mas é o que eu percebo. Se você tem um cara lá sem muita alternativa, você vai ensinar alguma coisa para ele, orienta ele como fazer de forma que ele consiga fazer bem e ser remunerado por isso, ele vai investir naquilo e depois vai usufruir do benefício daquilo, espero que de uma forma sustentável. Mas pensando em larga escala, sempre tem o problema do impacto ambiental. Existem algumas, não muitas, algumas iniciativas de produção de óleo essencial em agrofloresta. Eu não vejo isso como uma coisa rentável economicamente. Eu tenho acompanhado algumas iniciativas, mas, de novo, eu não sou especialista, estou olhando e aprendendo, porque, infelizmente, como eu falei no começo, é um mercado comoditizado, onde o preço ainda é o principal direcionador para o mercado B2B. Uma vez que você põe no frasquinho e vende para o consumidor, aí você tem uma infinidade de variações, até mesmo um valor de marca diferente, né? Então, você conseguiria, sim, agregar o valor de uma agrofloresta num produto colocado no varejo. Mas, pensando no grande mercado, é complicado falar em agrofloresta. A agrofloresta que você fala, eu não sou do meio, seria os consórcios, né? Exato. Você produzir junto outros tipos de cultura, é isso? Tem muita gente boa trabalhando nisso. Eu realmente não sou especialista, mas eu não estou conseguindo enxergar com clareza. Eu preciso, talvez, me aprofundar um pouquinho mais nisso. Eduardo,
nosso tempo voou. Eu ficaria conversando com você aqui o dia todo, não sei que você é um cara super ocupado. E nós precisamos eu queria que você falasse um pouquinho das suas outras empresas. Você tem a Capi e tem mais outros 2 negócios que você gerencia. Você tem aí. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar com isso, a minha paixão é óleo essencial, né? E eu não consegui colocar isso no mercado porque ninguém conhecia esses óleos. Então, eu criei uma empresa de fragrância, comecei a criar produto para vender e é o que hoje é um dos principais negócios nossos. Mas começou com a prospecção de ingredientes brasileiros, óleos essenciais brasileiros, para exportação, principalmente. Tá. Hoje a gente tem copaíba, cumaru, pau rosa, pimenta rosa, eucalipto, que a gente não é brasileiro, mas a gente tem um pouco também. E a gente tem um viés muito forte de prospecção. Então, esse é um negócio basicamente voltado à exportação, porque o mercado nacional é um pouco cauteloso com produtos um pouco mais caros e naturais. Tá. O outro negócio, além dessa de exportação e fragrâncias, é o contrário, é um de importação. Como a gente usa muito ingredientes de fragrância, a gente tem uma unidade que importa ingredientes, sejam naturais e sintéticos, e oferece no mercado local. Então, a gente traz óleos essenciais da China, da Índia, da França, da Espanha, da África, e abastece não só a nossa indústria de fragrância, como tanto nossos concorrentes no mercado de fragrâncias, como empresas de aromaterapia. Legal. E a Capi, que é uma dessas que você também alimenta com esses produtos que você importa. Exato. Tá, legal. Eduardo, eu queria te agradecer por essa sua participação aqui nesse nosso episódio de hoje, viu? Tenho a certeza que a sua expertise sobre a produção de óleos essenciais no Brasil trouxe bastante esclarecimento para nós, pelo menos para mim. Gostaria de também dizer para você que o nosso programa está à sua disposição, não só para você, mas como os seus pares que você achar que deva bater um papo conosco aqui para passar informações para a população, que eu acho que é isso. A gente falou tanto no começo de falta de conhecimento das pessoas, mas a gente também tem que passar alguma coisa com pessoas como você, que tem um conhecimento vasto, passar para os outros produtores ou para quem queira entrar no mercado. Estamos comentando aqui e colocando os seus contatos, e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo, para os nossos seguidores aqui do Cá Entre Nós. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, um grande prazer poder conversar contigo e compartilhar conhecimento. Eu acho que é através do compartilhamento de conhecimento que a gente constrói realmente uma sociedade desenvolvida. Então, o que eu posso dizer para o nosso público é que eu estou sempre muito aberto a discutir, a aprender. Você falou que eu sou um especialista, me chamou até de doutor. Eu não sou doutor e não sou especialista, eu sou um aprendiz. Eu quero aprender cada vez mais com as pessoas que estão nesse meio e estão tendo as experiências próprias. Eu acho que a gente sempre tem coisas novas para aprender o tempo todo, e isso é uma coisa que me encanta, a diversidade de conhecimento que tem e que a gente não sabe que existe, né? Então, eu me coloco à disposição para compartilhar informação, para discutir com o seu público, espero que seja também os nossos amigos, e é isso. O que eu quero, o meu sonho é transformar essa biodiversidade brasileira que é tão falada em emprego, renda, impostos, porque tem que gerar os impostos, que afinal a gente está usando da infraestrutura do Brasil, faz parte pagar os impostos, e gerar riqueza para todo mundo, quer dizer, para todo mundo, para quem se interessar em participar desse tipo de negócio. Legal. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. E essa sua paixão por aquilo que você faz, independentemente de ser os óleos essenciais, no caso é latente. A gente percebe ao você falar, os seus olhos brilham, você fala com entusiasmo. E que você não perca nunca isso e continue nessa sua trilha aí, que você tem grandes coisas para fornecer para o nosso Brasil, que nós gostamos tanto, né? Muito obrigado, Nelson, pela oportunidade de compartilhar isso contigo. Obrigado, Eduardo. Bom, pessoal, nós conversamos com o meu querido amigo Eduardo Matoso, que ele não gosta que chama de doutor, mas ele é empresário e tem muita coisa para nos falar em outras oportunidades. Agradecer também a todos vocês que nos seguem nas redes sociais e que também sempre estão nos enviando, através de seus e-mails, as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente.
Aproveito para lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para a nossa entrevista tão produtiva como esta. E também, se você gostou, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta.